Quem contratou melhor até o momento? Remo, Chapecoense, Coritiba ou Atlético Paranaense? O Campeonato Brasileiro começa daqui a 4 semanas e o que esses times ainda precisam se reforçar? Tem um time preocupando e tem um time contratando muito bem. Vamos ver tudo agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Esse vídeo aqui, cara, é pra gente falar sobre times que subiram pra Série A e suas contratações. Por que eu tô fazendo um vídeo destacado desses 4 times? E eu vou refazer esse vídeo também ali uma semana antes do Campeonato Brasileiro começar, tá? Eu tô fazendo esse vídeo porque esses são os times que a gente tem que mais ficar atento no mercado. Eles precisam mudar mais da metade do seu elenco para poder competir em alto nível na Série A. E a gente tem que ver a que pé esses times estão. Tô falando de Remo, Chapecoense, Atlético Paranaense e Curitiba. A gente tem que ver qual é o momento desses times, se eles estão num caminho bom de contratações ou se eles estão preocupando. O campeonato já começa daqui a 4 semanas, os treinos começam por volta dessa semana ali, né, dessa primeira semana de janeiro, então é bom que o elenco já esteja completo. Vamos avaliar isso tudo. E lá, uma semana antes do Brasileirão, a gente avalia de novo, então se inscreve no canal, porque a gente vai continuar falando de todas as contratações todos os dias. Vamos começar pela Chapecoense, já deixa a sua curtida aí também, tá? A Chapecoense, ela contratou o goleiro Anderson, que estava no Atlético Goianiense, contratou o Enio, tá? Vou até botar aqui para você ver o Enio, cara, um cara que se destacou pelo Juventude, uma boa contratação da Chapecoense, tá? O Enio teve aquele problema todo com manipulação de apostas, mas acaba que está jogando, está apto a jogar. Então o Enio, que já teve passagem pelo Botafogo e na temporada do ano passado se destacou pelo Juventude, chegou na Chapecoense, uma boa contratação. Igor Meritão, tá? Que é um jogador mais de nível Série B, mas é um bom jogador. O Igor Meritão chegou. O Jean Carlos, cara, Jean Carlos aí que já tá no mercado há um bom tempo, foi bem no Criciúma, é um cara de muito talento, já jogou Série A, já disputou Série A, é um meia com um passe refinado, traz ali pra botar experiência no elenco da Chapecoense, mas não é lá aquele reforço pra Série A, né? Trouxe o Jonathan Palacios, também um atacante do Amazonas, né? Foi rebaixado com o Amazonas. Trouxe João Vitor, volante que estava no Avaí. Marcos Vinícius, lateral direito, que era do Avaí também. Rafael Thierry, que disputou a última Série A pelo Sport, mas pouco jogou. E o Robert também, né? Meia emprestado pelo Atlético Mineiro. Robert chegou à Chapecoense para essa temporada. Então, ó, vou te falar, a grande contratação até o momento, na minha opinião, foi o Enio, tá? Essa contratação do Enio foi muito boa, da Chapecoense. É o jogador que, na minha opinião, é de patamar Série A, ainda que seja uma Série A mais baixa ali, né? Uma segunda página de Série A. É uma boa contratação o Enio. Os outros todos, eu acho que o Jean Carlos também a gente pode classificar como uma contratação legal para compor o elenco, né? Assim como o Rafael Thierry. Agora, todos os outros são apostas nível Série B, tá? Então a Chapecoense está trazendo atletas dentro do orçamento da Chape, obviamente. A Chape não vai fazer loucuras, mas está conseguindo contratar apenas jogadores ali do nível de Série B, tá? O Barleta ainda é um que está negociando, Bosquilha, Gui Lobo, o Gustavo Casonati, o Abraão, o Hermes e o Jadson, tá? O Jadson, que provavelmente ali deve ficar com o Atlético Paranaense, a gente vai falar sobre isso. Então, jogadores com contrato permaneceram na Chape: Bressan, Carvalheira, David, Doma, Giovanni Augusto, Ítalo, Jonathan, Cauã, Léo Vieira, Maílson, Mancha, Marcinho, Márcio Júnior, Neto Pessoa, Perotti, Rubens, Thales, Vitor Caetano e Walter Clar. Ou seja, a Chapecoense mantém boa base do time que subiu da Série B e trouxe alguns reforços que vão disputar a posição, tá? Acho que de titular mesmo o Enio chega com essa pompa de titular. Então, assim, a Chapecoense, ela precisa se reforçar mais ainda, mas eu acho difícil que a Chape faça loucuras no mercado. Dentro das possibilidades da Chape, a Chape tá fazendo um mercado ok, tá? Mas a gente pensa numa Chapecoense disputando a briga pela permanência na Série A do ano que vem. Pulando agora pro Coxa, cara, o Curitiba, pra mim, tá mandando muito bem no mercado, tá? Trouxe o Fernando Seabra como técnico, a torcida coxa branca não gostou muito no início, e até agora também não, né? Até porque ele não teve tempo para mostrar ainda o seu trabalho. Os treinos começam daqui a pouco. Mas acho uma boa aposta, tá? O Seabra fez um bom trabalho, principalmente no Bragantino. Então o Seabra é um cara que entende de futebol e acho que vai fazer um bom trabalho no Curitiba, tá? O Coxa trouxe Pedro Rocha, já está anunciado, William Oliveira, do Vitória,
trouxe o Tinga do Fortaleza e comprou o Breno Lopes também do Fortaleza. Cara, Breno Lopes e Tinga são excelentes contratações. Pedro Rocha também é uma contratação muito boa. O cara foi o melhor jogador da Série B, o cara que mais participou em gols na Série B. Óbvio que vai diminuir esse percentual na Série A, mas ainda assim é um cara que tá crescendo de novo na sua carreira e ainda é jovem. O William Oliveira é um cara muito experiente em Série A. Não é aquele volante que, meu Deus do céu, esse cara vai ser titular. Não, vai brigar por posição, mas é um cara que agrega experiência ao elenco do Coxa. Então são contratações muito boas. Quem ainda está sendo ventilado no Curitiba? Thiago Santos provavelmente fechará com o Coxa. William Machado do Ceará. O Charles também foi procurado do Corinthians, mas esse aqui esfriou um pouco. O Patrick Mercado seria uma excelente contratação, mas essa está em aguardo, né? Patrick Mercado ali, ele tem interesse em ir para a Europa, então se não chegar nenhuma proposta de Europa até o fim da janela, o Patrick Mercado pode desembarcar no Curitiba, tá? Pode ser que ele ainda venha no fim da janela para o Curitiba. Eu acho que ali o staff do mercado vai esperar uma proposta de Europa, se não vier, ele vem para o Brasil e seria uma contratação muito boa, tá? Verratti, o Meia Gustavo já está também fechado com o Curitiba, tá? O Meia Gustavo, que jogou no Sport, já tá fechado com o Coxa, esse aqui já tá garantido. Eduardo Sacha foi procurado, mas também não avançou, assim como o Verratti, Tiquinho Soares. O Eric do Vitória também, o Coxa chegou a ficar bem próximo da contratação, mas o Vitória cobriu a proposta. O Lucero, meu camarada, também foi procurado pelo Fortaleza. O Pereló tá com 2 propostas na mão já, então é um que o Coxa tem a expectativa de fechar com o atacante argentino, que pertence ali ao Argentino Júnior, mas jogou pelo Central Córdoba. E o Fernando Sobral também é um atleta que jogou pelo Ceará e pode fechar por empréstimo com o Curitiba. Não está longe, está bem perto aí de fechar essa contratação. Quem sai? Matias Fraquia saiu, Alex Silva, o Zeca, o Giovani, Felipe Machado voltou para o Vitória, o Depena saiu, Nicolas Careca, De La Torre, Everaldo e o Gustavo Coutinho. Tá? Esses já saíram, e quem vai sair por empréstimo? O Rafael William, o Márcio Silva, o Jamerson, o Matheus Bianchi, o Yuri Castilho e o Cleison. Esses todos os jogadores saíram. Quem renova? Gabriel Leite, o Alisson, Rodrigo Moledo, Sebas Gomes e Josué já renovaram. Então o Coxa está fazendo ali uma grande renovação no seu elenco, né? Na minha opinião, o Coxa está sendo certeiro no mercado. Excelente contratação Breno Lopes, excelente contratação Tinga. O Tinga, cara, é um cara que é muito experiente na Série A, eleva e muito o nível do elenco do Curitiba, tanto em técnica quanto em experiência de Série A. Assim como o Breno Lopes, um atacante muito, muito forte, rápido e que se destacou mesmo em um time que foi rebaixado, que foi o Fortaleza. Pedro Rocha também é um cara em alta. Thiago Santos é um bom zagueiro também com bastante experiência. Ele já tá mais pro fim da carreira, mas tem informações de que no Fluminense, no fim da temporada, ele tinha um dos melhores índices físicos nos treinos dentre todos os jogadores do Fluminense. Então, fisicamente, Thiago Santos ainda tá bem, joga como zagueiro, é um cara experiente, de boa técnica. O William Machado também acha um bom zagueiro. E o mercado, se vier, é a cereja do bolo agora. O Coxa trouxe já 2 atacantes mais de lado, né? Breno Lopes e Pedro Rocha. Ainda precisa desse centroavante. É o que precisa, né? Já viu Verratti, Sacha, Tiquinho Soares, Lucero. Precisa de um centroavante para vestir a camisa 9 e não deixar a torcida com os cabelos em pés, tá? Mas o Curitiba tá indo muito bem no mercado e é um forte candidato a ter as melhores contratações. No Remo, o Remo já fechou com o Aleph Manga, com o técnico Juan Carlos Osório. Carlinhos, centroavante que estava no Vitória, foi emprestado pelo Flamengo. Zé Ricardo veio do Japão. João Lucas, lateral direito, emprestado pelo Grêmio. E Iago Pikachu. Todos esses já fechados com o Remo. Cara, o Osório foi uma excelente contratação. É um técnico muito bom, diferente na caixinha. Eu já fiz um vídeo só sobre ele aqui no canal, mas é muito bom. Pikachu também eleva e muito o nível do Remo. É uma excelente, é uma grande contratação do Remo, a vinda do Iago Pikachu, que jogava de lateral, mas agora é mais um meio atacante mesmo, né? O Pikachu joga mais avançado. Os outros são apostas, né? O Aleph Manga, um jogador de nível Série B, Zé Ricardo e João Lucas também são apostas. O Carlinhos, cara, o Carlinhos, ele foi alçado a um nível muito alto, muito rápido, né? Ele era ali o centroavante do Nova Iguaçu em 2024, foi artilheiro do Campeonato Carioca. O Flamengo do nada comprou o Carlinhos
Não deu muito certo no Flamengo, o cara já foi alçado a um dos times de primeira prateleira do Brasil, não foi bem, foi emprestado ao Vitória, não foi bem no Vitória e agora o Remo é mais uma aposta. Não sei se o Carlinhos é nível Série A, não sei mesmo, tô sendo sincero com você. Talvez seja, provavelmente não é, mas vamos ver, essa vai ser a última chance do Carlinhos na Série A. Se ele não desabrochar no Remo, meu irmão, nessa temporada na Série A, acredito que na temporada do ano que vem ele já cai um nível ali pra Série B, Série C. Tá, mas é a última chance do Carlinhos em desabrochar em um time grande de Série A, vai ser no Remo. Quem ainda pode chegar? Cara, tem muitos nomes aí sendo especulados no Remo, nós já vimos muitos nomes por aqui. O mais certo é o Thalisson, o ex-Paysandu, zagueiro que tá próximo de fechar com o Remo. Mas tem muitos outros nomes sendo especulados, tá? E o Remo tem dificuldade de fechar pela questão financeira. Até agora a movimentação do Remo, né? Quem permaneceu? Marcelo Rangel renovou, Igor Vinhas, Cacaroto, Marcelinho, Klaus e Pavani. Eles já renovaram. Quem já saiu? Pedro Rocha, Pedro Costa, Luan Martins, o técnico Guto Ferreira e o meia Pedro Castro. Esses já saíram. Cara, contratações do Remo. Como é que a gente pode avaliar isso aqui? Achei que foi uma aposta certeira em Juan Carlos Osório, porém tem que saber como ele treina o time. Se a diretoria souber como ele treina o time, vai rodar o time todo jogo. Ele não vai repetir escalação. Ele é um cara que é mais fora da casinha. Se a diretoria souber quem tá contratando, é uma boa contratação. O cara é bom, tá? É bom. Agora, as contratações de nome, cara, Aleph Manga é uma baita de uma aposta, tá? Pra ver se vai dar certo numa Série A. É um cara que tem talento, mas não costuma ir bem nas últimas temporadas. Ele começa bem, depois cai um pouco de produção. Carlinhos, esse cara, como eu falei, ele tem que provar muita coisa ainda, então ele tem que estar muito motivado para jogar no Remo, mas o Remo ainda precisa de um centroavante titular com mais peso, tá? Zé Ricardo também é uma aposta. João Lucas, que estava no Grêmio, foi comprado pelo Grêmio, não foi bem, teve muitas lesões, é um cara bom, então precisa também retomar a sua carreira. Acho uma boa aposta, o João Lucas tá um bom lateral, apesar de ter passado muitas lesões. E o Pikachu é o cara com mais cancha aí, né? A grande contratação do Remo até o momento. O Remo ainda precisa de contratações de mais peso, de mais cancha de Série A para poder jogar essa temporada com mais segurança, tá? O elenco do Remo é ok para uma Série A, mas ainda carece de contratações mais pesadas, como, por exemplo, o Iago Pikachu foi contratado recentemente, tá? Tô gostando, a princípio, da evolução nas contratações, tá? Começou com Aleph Manga, aí depois é Ricardo, o Carlinhos já é um cara um pouco mais robusto, o João Lucas é uma excelente aposta e o Pikachu é um cara muito forte. Então o Remo precisa, tá falando em Miguelito também, né? Seria uma excelente contratação. Miguelito pertence ao Santos e também é na América Mineiro, mas custa dinheiro, né? Então o Remo tá com essa dificuldade dos custos das contratações, mas tá sendo um time bastante criativo no mercado. O Atlético Paranaense, meus camaradas, até o momento o Furacão contratou Alejandro Garcia, meio-campista do Once Caldas, Juan Portilha, volante do Tajeres, e o Gilberto, uma joia lateral direito muito jovem, 18 anos, do Palmeiras, tá? Só essas 3 contratações no Atlético Paranaense. O Jadson tá muito próximo, mas não chega. Já tá próximo há um mês, mas não chega. O Otávio foi sondado, mas esfriou essa negociação. O Sacha também foi sondado e esfriou. Andrés Cubas foi sondado e melou. Quem saiu? Kevin Velasco, Matheus Gamarra, Diório, Fernando, Allan Kardec, Teves e Tobias Figueiredo saíram do Atlético. Cara, o Atlético tá me preocupando, tá? O Atlético, ele tá a 7 chaves, né? Os nomes do Atlético Paranaense estão fechados a 7 chaves. Isso é muito bom. A diretoria trabalha em silêncio, tá? Não é porque os nomes não estão pipocando no mercado que o Atlético não tá trabalhando. Tá trabalhando, mas não tá fechando as contratações, né? É isso que tá me preocupando. Dos nomes que chegaram aqui, cara, todos eles são apostas. Todos eles são apostas. Não tem nenhum nome hiper robusto que a gente fala, não, esse cara eleva o nível do elenco do Atlético. O Atlético já tinha um nível bom de elenco na Série B, tá? O Atlético já tinha um elenco de Série A na Série B, né? Série A baixa, mas tinha um elenco de Série A baixa na Série B. Não precisa fazer movimentações gigantes para pelo menos permanecer na Série A do ano que vem. Mas assim, eu vendo o Atlético Paranaense o poder de investimento, eu penso no Atlético Paranaense podendo disputar uma primeira página de Brasileirão. E com as contratações que estão sendo feitas, não parece ser ali o movimento inicial da diretoria, tá? A diretoria parece que tá reforçando aos poucos o elenco, trazendo jogadores que brigam por posição. Não tá trazendo aquele titular, não. Esse cara pega a camisa do Atlético, veste e vai ser titular. Ainda não trouxe esses caras. Vão chegar, pode ficar tranquilo, esses jogadores vão chegar.
Mas os treinos já vão começar agora, o campeonato já começa daqui a 4 semanas. É bom correr um pouco, né? Com essas negociações aí, para não ter um início de campeonato brasileiro acidentado e depois ter dificuldade de recuperar, né? O início do campeonato brasileiro é muito importante, vídeo que aconteceu com o Sport na temporada do ano passado. Assim, o elenco do Atlético é melhor do que o dos outros 3, né? O elenco de Série B é melhor, era melhor, mas o Atlético é quem tá se reforçando mais devagar, né? Assim, os jogadores são todos ali apostas, e me preocupa. O Atlético tá me preocupando, vamos ver quando começarem a chegar os jogadores mais experientes e mais robustos, os titulares do Atlético, se a gente retorna aqui, como eu falei no vídeo de uma semana atrás, para falar. Quem tá contratando melhor até o momento, na minha opinião, é o Coritiba, cara. O Coritiba tá sendo muito certeiro nesse mercado, tá? O Coritiba tá ali com diversos jogadores muito importantes, como Tinga, Breno Lopes, Pedro Rocha. Então o Coxa, devagarinho, né, tá trazendo jogadores importantes para renovar o seu elenco, ainda pensando em uma volta à Série A, né? Não é pensando em título, mas pensando em permanência, pensando em brigar ali em primeira página. Acho que o Coxa tá contratando melhor. Depois eu coloco o próprio Remo, depois eu coloco a Chapecoense, e o Atlético Paranaense ainda carece de um pouco mais de nomes aí pra gente avaliar, tá? Comenta aqui embaixo quem você acha que tá contratando melhor na Série A. A gente vai retornar esse vídeo no início do Campeonato Brasileiro. Então se inscreve no canal, deixa a curtida, até lá, tamo junto, valeu e falou!